Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar muito sobre o nosso Botafogo. Já peço para você se inscrever aqui no canal, ficar até o final desse vídeo, deixar um like também, que é muito importante, e comentar. Comente bastante, comente aí, faça interação aqui com o canal do Medeiros. Vamos falar de despedidas e promessas, né? Hoje foi um dia, uma tarde aí, né, que o Botafogo se despediu oficialmente de dois atletas que estavam no elenco do clube em 2024. Ontem à noite já tinha se despedido do Tietê, né? Soltou lá um vídeo ontem à noite, um vídeo bem legal, inclusive. O Botafogo e o Tietê postaram juntos nas redes sociais. Então ontem à noite já teve a despedida do Tietê. Hoje, no início da tarde, o Botafogo se despediu oficialmente do zagueiro Pablo. E agora há pouquinho, o Botafogo também fez uma despedida para o lateral esquerdo, Marçal. São jogadores que chegaram em fim de contrato e não ficarão para 2025 no clube. E se a gente for pensar assim, muita gente saindo do Botafogo, só tem notícia de saídas, só que aí a gente tem que analisar como é que estão sendo essas saídas e entender o que o Botafogo vai fazer depois. Está claro que o Botafogo está fazendo ali uma renovação no seu elenco, uma oxigenação, né, no seu time, né, porque já são 10 jogadores que estão de saída. 9 para outros clubes e o Rafael, que se aposentou. Eu vou passar cada um deles aqui e o que eu conversei também com algumas pessoas, né, algumas fontes, sobre o que o Botafogo pretende fazer em relação a depois com esse elenco, né? Depois dessas saídas, o que o Botafogo está pensando em fazer? Primeiro, eu vou passar aqui todos esses jogadores que saíram do Botafogo, que estão de saída, né? O Gatito Fernandes, que está indo para o Cerro Porteño, já foi anunciado. O Adrielson, que está indo de volta para o Lyon, né? Teve até ali uma negociação com o Cruzeiro, estava encaminhado, mas no final ali não deu certo, está voltando para o Lyon. O zagueiro Pablo, como eu disse agora há pouco aqui, volta para o Flamengo, né? O Marçal, que acabou de se despedir, o Marçal ainda não anunciou para onde vai, mas o Fluminense está interessado na contratação do Marçal. O Hugo vai por empréstimo para o Vitória. O Tietê vai para o Vasco, também está aí de saída do Botafogo. O Eduardo vai para o Cruzeiro. E o Oscar Romero ainda tem futuro indefinido. E o Botafogo precisa ainda também oficializar a saída do Romero. Deve ser mais um aí que o Botafogo daqui a pouco deve postar alguma despedida para ele. E o Almada, né, esse indo para o Lyon. Se a gente pegar todos esses 9 jogadores que eu citei aqui, fora o Rafael que se aposentou, somente o Almada era titular absoluto. Só o Almada. O restante, todo mundo tinha condição ali de suplente em 2024, na reta final de 2024. São jogadores que já foram titulares do Botafogo, mas ao longo do tempo foram perdendo espaço. Porém, o salário deles continuavam muito altos, né? O salário do Marçal era muito alto, o salário do Eduardo era muito alto, né? Então, assim, o Adrielson também tinha um salário alto, o Gatito foi renovando, na última renovação também ficou com um salário um pouquinho mais alto. Então, assim, o Botafogo, né, ele está oxigenando o elenco, fazendo ali né, porque o que os times que são campeões costumam fazer? E o Fluminense acabou cometendo esse erro, na minha opinião. O time é campeão e aí o clube acaba que, por gratidão pelo aquele título, né, acaba renovando ali por critérios que não são técnicos. Acaba renovando com alguns atletas porque o time foi campeão. Esse era um dos meus medos em relação ao Botafogo. E o Botafogo está me surpreendendo positivamente nessa questão, né? Claro, tem alguns jogadores ali que eu acho até que dava para continuar. Por exemplo, o Marçal. Eu acho que o Marçal dava para continuar. Porém, o que eu recebi foi que o salário dele era um salário altíssimo. Que não dava para o Botafogo ter um lateral esquerdo reserva ganhando o que o Marçal ganha. Entende? O Botafogo que já tem Alex Telles e Cuiabano. O salário do Marçal não condizia com a situação dele atual no elenco. E uma redução salarial, não chegaram a um acordo. Então, assim, isso aconteceu com o Eduardo também. Como é que você mantém o Eduardo como
terceira opção, às vezes, do meio campo, ganhando um salário muito alto que salário de meio campo titular. É complicado. Então o Botafogo também pensa nessa questão financeira e essas saídas desses atletas dão espaço na folha salarial para o Botafogo contratar outros jogadores. E aí vem o que eu conversei com algumas pessoas e entendi o que o Botafogo deve fazer. O Botafogo vai repor essas saídas, né? O Botafogo vai ter 30 e poucos jogadores no elenco. O Botafogo vai ao mercado repor essas saídas com jogadores contratados na linha, no perfil da SAF que vem dando muito certo. Jogadores capturados pelo scout do Botafogo, que é muito competente, é o melhor do Brasil atualmente. Jogadores que o Botafogo identifica, que são jogadores que encaixam no estilo de jogo que o Botafogo joga. Jogadores com potencial, né? Jogadores jovens com potencial e alguns jogadores um pouco mais experientes. Essa mescla de experiência com juventude, o Botafogo sabe que deu muito certo, né? Não dá para fazer igual o Bragantino, por exemplo, tem um projeto que só tem jogador ali mais jovem. O Botafogo não entende que tem que fazer a mescla, né? Para nos momentos de pressão os jogadores mais experientes segurarem o rojão, igual aconteceu em 2024, né? O Marlon Freitas, por exemplo, bem experiente, conseguiu ali manter a liderança do time. O Tietê também era um líder desse elenco, apesar de ter saído. Então, assim, o Botafogo vai ao mercado repor essas saídas, vai conseguir oxigenar o elenco, renovar o elenco, vai conseguir trazer jogadores para disputar a titularidade com os atuais titulares, né? Então, o Botafogo tem esse pensamento. Liberou folha salarial, agora o Botafogo vai repor, vai ao mercado. Aí você vai me perguntar assim, me perguntaram isso lá no Twitter agora há pouco. Mas, Medeiros, sabe me dizer algum nome, alguma coisa? O Botafogo trabalha com vários nomes. É uma lista do scout com vários nomes. Então, o Botafogo, quando ele vai, por exemplo, contratar um volante, o Botafogo vai em 3, 4 nomes que ele colocou ali na lista, né? E geralmente um só vaza. Mas não quer dizer que esse que vazou é o que vai acertar. Então, assim, tá negociando com o Marlon Gomes? Tá. O Marlon Gomes a gente trouxe aqui confirmado. Esse nome tá na lista do Botafogo mesmo. O Botafogo tá negociando. Mas além do Marlon Gomes, tem outros na lista. Então, se o Marlon Gomes não der certo, já tem outro mapeado. É assim que o Botafogo trabalha. E esses outros ainda não vazaram. Então, assim, o Botafogo vai repor as saídas desses atletas, né? E o Botafogo, na minha opinião, tá fazendo um trabalho muito importante de renovação de elenco, né? Então, ano que vem teremos poucas perdas de titulares, poucas perdas por enquanto. Só o Almada, pode ser que o Luiz Henrique ali aconteça alguma coisa, mas ainda não é nada oficial. Então, assim, mantém a espinha dorsal do time, mantém o John, mantém o Bastos, o Barbosa, mantém o Vitinho, mantém o Alex Telles, mantém o Marlon Freitas, mantém o Gregory. Olha o time titular todo aí. Na frente, o Igor Jesus até agora não pintou uma proposta que agradasse o Botafogo. Só o Almada que está oficializado aí que vai sair. O Luiz Henrique está pensando, não sabe se fica para o Super Mundial, não sabe se sai. Ele mesmo deu entrevista falando disso. Então, assim, o time titular, a espinha dorsal está toda aí. Os reservas, o Botafogo está renovando o elenco. E vão chegar jogadores para brigar pela titularidade, aumentar o nível competitivo desse elenco. Eu sei que tem muita gente falando assim, Medeiros, só tô vendo notícia de saída, o que está acontecendo? Calma, as saídas precisam ser definidas agora. As chegadas não precisam ser definidas em dezembro. Tem janeiro inteiro ainda para o Botafogo conseguir acertar as chegadas de novos atletas. Então, acredito que em janeiro aí vai ser um mês em que a gente vai noticiar muito aqui chegadas do Botafogo. Beleza? Então é isso. A gente vai conversando, o mercado do bola só está começando. Vai e vem do Botafogo, só está no início. Tem muita coisa para acontecer ainda. Um abraço, até a próxima, gente.